Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou pastor auxiliar da igreja Batista Beraca, em Nova América, situada na Avenida Belo Horizonte, número 40, próximo ali a Luiz de Lemos, próximo também ao supermercado Maringá, aonde nós temos o nosso pastor-presidente, o pastor Luiz Carlos, e a sua esposa, a pastora Maria José. E é um motivo de alegria estar aqui conhecendo mais um pedacinho, daqueles que irão morar no céu. E eu trago o abraço fraternal da minha igreja, dos meus pastores. Eu estou acompanhado com a minha esposa, a diaconisa Daniele. Levanta a mão aí, diaconisa Daniele, para que a igreja possa te conhecer, aquela morena bonita, que ela casou com esse rapaz bonito aqui também na frente. Nós temos uma filha, somos casados há 13 anos, 8 meses, 3 semanas, 2 dias e, mais precisamente, 8 horas. Nós temos uma filha dessa união, ela se chama Laura, ela foi lá para a salinha, é a criança mais bonita desse planeta, porque ela é a cara do pai, né? Vocês iriam ver ela e confirmar o que eu digo. E eu sou muito grato por essa igreja, louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pela vida do pastor, louvo a Deus pela vida de cada membro, por cada família aqui. Louvo a Deus pela vida do João também, um amigo de uma caminhada já um pouco longa, uns 6 anos praticamente. Para quem não sabe, eu sou tio do João, não biológico, mas do encontro de casais. Ele participou alguns anos atrás e eu fui ali, entre aspas, o tio dele, aquele que conduzia a turma. E, assim, o coração fica feliz quando a gente vê que aquele nosso sobrinho, ele continua ainda aos pés do Senhor, porque não há nenhum outro melhor lugar de estar senão debaixo da mão poderosa do Senhor. Amém? Eu só gostaria de saber o tempo que eu tenho. Eu estou vendo ali o relógio, até 8 horas ou menos. Amém, amém, glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar nessa pequena reflexão e abrisse a Bíblia de vocês no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 8. Nós estaremos lendo do verso 40 ao 42 e depois do 49 a 56. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, verso 40 ao 42, e depois 49 ao 56. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Glória a Deus. Bem, como eu falei, ainda há pouco, sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui, grato a Deus pela vida do João também, que nos fez o convite, e ele nos passou que o tema desse mês, para o culto da família, é o poder da comunhão. Mas, de repente, você deve estar se imaginando, olha, ele leu um texto que fala sobre Jairo, sobre morte, sobre ressurreição, mas o que tem a ver sobre a comunhão? Mas primeiro nós precisamos entender um pouco mais o que é comunhão.
João aqui, sem querer, ele acabou dando uma das definições. Ele falou que é uma união. E, de fato, a comunhão é a união. Mas só que quando nós pensamos em comunhão, o que nós pensamos imediatamente? Pensamos num ambiente religioso, pensamos numa igreja. E, de fato, a igreja é um local, é um ambiente onde deve se haver comunhão. Mas a comunhão ela não fica restrita apenas ao templo, apenas à igreja, que somos nós. Ela precisa ir muito mais além. A comunhão ela precisa estar também dentro do nosso lar. Já existe, há muito tempo, o velho ditado que diz que famílias fortes, igreja forte. Igreja forte é uma sociedade forte. Então eu entendo, diante dessas frases, que, de fato, a comunhão ela sempre precisará acompanhar a humanidade. Até mesmo porque um homem ele não consegue viver só. Ele é um homem, né? O homem ele é um ser gregário, ele precisa estar junto de outros homens para poder realizar seus sonhos, projetos, mas, acima de tudo, manifestar a comunhão. E, principalmente, manifestar a comunhão que vem dos céus. Bem, para que possamos assim entender melhor, a igreja, em um determinado momento, quando haviam alguns apóstolos presos, a igreja orou de forma unânime, juntas, em comunhão, para que aqueles apóstolos pudessem ser libertos da prisão. Então, a comunhão, acima de tudo, é partilhar as mesmas crenças, ideias, tendências, valores. E quando nós olhamos para essa sociedade que nós vivemos, será que a gente consegue olhar a comunhão da porta da igreja para fora? Será que a gente consegue visualizar que essa sociedade ela vive em comunhão? Lógico que não. Há pouco tempo passamos por um momento, de eleições, e ela já está voltando novamente, aonde se acirrou cada vez mais de uma disputa que levou-se, inclusive, a famílias romperem o laço de comunhão, romperem, às vezes, até mesmo o diálogo sadio para defender o seu próprio lado, ou melhor, o seu próprio entendimento daquilo que ele imaginava, sem ter, de fato, o conhecimento profundo daquilo que se defendia. Então, olhamos para essa sociedade e vimos que o que falta na sociedade é, de fato, a comunhão. Josué, quando ele diz para o povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele demonstra para mim que essa palavra comunhão, ela precisa sair primeiro de dentro dos nossos lares. Às vezes queremos ter apenas comunhão nos dias de domingo, nos dias de culto, mas o Senhor nos chama e nos convida a ter comunhão diariamente, seja com os nossos familiares, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, na nossa faculdade, enfim. Precisamos sempre alimentar essa palavra que é tão comum, mas que faz toda a diferença em nossas vidas, a comunhão. Nós precisamos, de fato, imbuídos, desse sentimento de união, de comunhão, nos derramarmos na presença do Senhor. Assim como foi esse louvor tão lindo, que de fato tocou, e tocou realmente no meu coração, a qual me fez derramar lágrimas ali assentado, para reconhecer que, mesmo com todo o meu esforço, mesmo com todo o meu entendimento, se o Senhor realmente ele não vier em meu favor, nada conseguirei fazer. E nós aqui estamos com um único objetivo, não estamos à toa. Não viemos apenas para poder ver amigos, familiares, para poder apertar a mão, para abraçar, mas, acima de tudo, viemos para, em comunhão, engrandecer e louvar o nome daquele que é digno de ser louvado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e por você para nos dar vida, e vida em abundância. E essa comunhão, que, mais uma vez eu repito, ela precisa surgir de dentro dos nossos lares. E aí eu trago a figura desse homem, Jairo. A palavra fala que ele é o chefe da sinagoga, ou o príncipe da sinagoga, ou o principal da sinagoga. Demonstra que ele tinha realmente influência, autoridade, entre aspas, para poder dar ordens, para poder ter as decisões que porventura pudessem influenciar na vida dos seus liderados.
Mas a palavra também, ela traz para mim, para você, ela nos revela que mesmo diante de uma dificuldade, aquele homem que tinha toda a pompa perante a sociedade, ele faz algo que eu e você devemos fazer todos os dias: é se derramar, se jogar aos pés de Jesus. O tanto que no verso 40 diz: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse à sua casa. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele pediu para que Jesus fosse à sua casa. Mas por qual motivo? O texto nos mostra: a sua filha estava doente, estava para morrer. Bem, eu não sei se aqui existem pais que já tiveram ou já passaram por essa experiência de ter filhos que tiveram alguma doença, ou tiveram a necessidade de ir para o hospital, ou até mesmo ficar internado alguns dias. É uma sensação horrível. A minha filha, quando ela veio ao mundo, ela veio antes do tempo. Então, ela precisou ficar no hospital. E a pior coisa para mim e para minha esposa foi o momento de sair do hospital e deixar a nossa filha na incubadora. É um momento de dor, é um momento terrível. E eu fico imaginando o que se passava no coração daquele homem, o que se passava no coração daquela mãe em ver aquela menina prestes a perder a vida. Mesmo quando enfrentamos situações complicadas, como Jairo enfrentou uma situação totalmente adversa, que não é comum, e nós também não queremos passar por essa situação, nós nos unimos como família para tentar fazer o melhor possível para os nossos filhos. Para vocês terem noção, geralmente se fala que quando a mulher ela dá à luz, é necessário que ela tenha o período de resguardo, ainda principalmente quando é cesariana. E a minha esposa ela não teve, porque a vontade de estar com a nossa filha era tão grande, porque ela chegou a subir escadas após a cirurgia, após o parto, para poder ver a nossa filha, porque ela não teve aquele momento de segurar a nossa filha na mesa de cirurgia. E aí ela precisou subir as escadas para poder ter aquele encontro, para poder tocar, para poder ver como era. É um sentimento que é indescritível. Nós fazemos de tudo pelos nossos filhos. E isso é comunhão. Porque você se reúne com a sua família, você traça projetos, você analisa a situação, você vê a melhor forma possível para contornar aquela situação. É claro que sempre buscando o auxílio de Deus, mas mesmo assim, nós fazemos planos, nós traçamos caminhos, metas, para podermos alcançar aquilo que nós almejamos. E voltando a essa situação da minha filha, um dia ela ia, no outro dia também, e no outro também, e eu junto com ela, porque nós precisávamos dar aquele suporte. Mas se fosse o caso dela ficar, ela ficaria, e se fosse o caso de eu substituí-la, eu também iria ficar, porque é dessa forma. Se fala, como o ditado popular, que juntos nós somos mais fortes, que juntos somos mais fortes, e que a união, ela sempre faz a força. E eu digo que a união, ela demonstra o poder de Deus na vida dos seus filhos. Como eu falei, a igreja orou, os apóstolos foram colocados em liberdade. Quantas e quantas oportunidades nós como igreja vivenciamos quando nós oramos em favor de um irmão que está passando por um problema de saúde, e Deus se manifesta curando, restabelecendo e trazendo ele de volta para que o nome dele seja glorificado. Quantas e quantas vezes presenciamos isso? E é sobre isso, sobre essa comunhão,
partindo dos nossos lares, que eu vejo a figura de Jairo como um pai exemplar, como uma família que busca sempre estar em comunhão. Porque, embora a palavra fale que ele era o principal da sinagoga, nós sabemos que, de repente, muitos ali da sinagoga não gostavam do que Jesus estava falando, ou do que Jesus estava fazendo, mas ele reconheceu que ele não poderia fazer nada para mudar aquela situação, e que a única coisa, o único caminho que lhe cabia, era se prostrar aos pés de Jesus, e pedir: entra na minha casa, vá até a minha casa, porque sem o Senhor, realmente minha filha vai morrer. Às vezes nós temos planos e sonhos aqui que já sepultamos. Às vezes perdemos a esperança naquilo que o Senhor já nos prometeu, as promessas que nós temos. Mas hoje é noite de se prostrar aos pés de Jesus e pedir: venha para minha casa. Venha, porque Ele vai ressuscitar sonhos, Ele vai ressuscitar projetos. Venha para minha casa, porque Ele vai transformar o ambiente. Essa é a noite. E Jairo fez isso. Só que vamos além. O texto diz que quando eles estavam chegando, veio uma pessoa que estava na casa do chefe da sinagoga e disse: não perturbe mais o mestre, a sua filha já está morta. Vai haver pessoas em nossas vidas que vão olhar todo o nosso processo, vão até mesmo ter empatia pelo que nós estamos passando, mas uma coisa eles não vão ter: a mesma visão da vitória que o Senhor tem para a sua vida. E muitos vão olhar, vão ver, vão calcular, vão medir e vão te dizer: não adianta mais. Mas eu pergunto para você, igreja, por acaso existe impossível para Deus? Não existe impossível para Deus. Nada pode deter a mão do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Nada nem ninguém pode impedir o operar de Deus. E Jairo, ele recebe essa notícia: não perturba mais o mestre, deixa ele ir, acabou, o seu sonho morreu, as promessas que você tinha já eram, foram sepultadas, a sua filha morreu. Deve ter sido um baque muito forte receber uma notícia como essa. Eu fico, às vezes, até um pouco balançado, abalado, principalmente quando nós vamos participar de algum ato fúnebre, onde um pai ou uma mãe está sepultando ali um filho. Nós sabemos que Deus, ele tem poder sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. Mas nós criamos em nossa mente uma linha, onde essa linha para Deus ela não tem nenhum sentido. Nós entendemos que são os filhos que vão sepultar os pais, mas quando chega o momento dos pais sepultar o filho, deve ser algo muito dolorido. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Porém, quando Jairo, ele ouve dessa forma, Jesus, ouvindo o que foi dito a Jairo, ele diz: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Eu não sei a situação que porventura alguém possa estar passando. De repente ninguém está passando por nenhuma situação, mas eu lembro sempre da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que em todo momento nós temos que dar glórias a Deus, quer comamos, quer bebamos, que seja para a honra e glória de Deus. E eu lembro de uma passagem muito interessante, que muito me marca, sobre a vida do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no verso 23, mais precisamente, Paulo, ele fala uma frase que chama muita minha atenção. Ele diz assim: porque nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua bondade, te deu todos os que navegam contigo. Para entendermos o contexto de forma mais profunda, Paulo estava numa viagem náutica,
indo para Roma. E no meio daquela viagem veio um furacão. E a palavra de Deus diz que durante 3 dias e 3 noites não se via o sol, não se via a lua, não se via as estrelas. Ou seja, não se tinha os astros para poder auxiliar na navegação. É diferente de hoje. Você liga, né, o seu Waze lá, o Waze te leva para onde você quer. Às vezes te coloca numa furada, você passa num lugar que é perigoso, mas te dá esse direcionamento. E naquela época a navegação era feita através dos olhares do sol, da lua, das estrelas. E durante 3 noites eles estavam ali, perdidos, sem saber para onde ir. Um momento também de aflição. Mas Paulo se levanta e diz, para que todos aqueles que navegavam com ele não temessem, porque Deus havia confirmado que Deus daria vitória. E todos foram salvos. O navio se perdeu, ficou para trás, mas a vida foi preservada. E nessa noite, eu venho aqui te dizer, não temas, não temas. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, enfrentamos uma série de coisas que às vezes nós olhamos e entendemos que aquele problema realmente ele não vem para nos travar, mas de certa forma nos trava. Mas Deus, mais uma vez nessa noite, Ele diz, não temas, porque sobre a terra eu sou Deus, sobre o mar eu sou Deus, sobre o vento eu sou Deus. E o que é o seu problema e o que é o meu problema perante Deus? Deus pode todas as coisas. E caminhando ainda mais para o texto, tendo chegado em casa, verso 51, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-o pela mão, disse em alta voz, menina, levante-se. Jesus chega no ambiente, Jesus encoraja os pais, fala, não tenha medo. Jesus diz, não é o fim. E eles riram, porque eles olharam e viram com os olhos carnais. Mas Jesus adverte que ela não estava morta. Olhamos com os nossos olhos carnais. E precisamos aprender mais a olhar com os nossos olhos espirituais. Quantas e quantas vidas estão perecendo aí fora, porque nós não conseguimos olhar com os nossos olhos espirituais. Jesus, Ele me chamou, Ele te chamou, Ele nos chamou para sermos o quê? Sal e luz dessa terra. Será que o sal, ele vai ter o seu efeito apenas aqui, nessas 4 paredes? Será que a luz vai ter um alcance apenas aqui? Mas como nós iremos ser sal e luz dessa terra? Uma terra que realmente a cada dia que se passa temos temor, porque a violência tem se espalhado de uma forma tão assustadora, tão assustadora. E aí eu vou contar algo pessoal. Já são 2 anos que eu não vou na casa da minha sogra, por conta do perigo que é. E olha que ela não mora tão longe daqui, ela mora ali em Mesquita. Já me confundiram com um policial, e eu não sou policial. Longe de mim ser policial, é uma profissão honrada que eu respeito, mas eu não teria essa coragem, confesso, né? De púlpito eu estou falando que eu sou medroso para ser policial. Eu poderia ser qualquer outra coisa. Eu queria ser paraquedista quando mais novo. Não fui por conta da faculdade. Mas policial, realmente... Eu acho que o policial tinha que ganhar um salário de jogador de futebol. Porque aqui é tudo invertido, né? O jogador de futebol ganha muito bem e aqueles que mantêm a segurança, que ensinam os nossos filhos como os professores, não têm um salário correspondente à importância que tem sobre as nossas vidas. Mas, diante dessa situação, 2 anos que eu não vou na casa do meu sogro e da minha sogra. Mas como ser luz nesse mundo? Através dessa comunhão. Como eu falei, se a comunhão iniciar dentro do nosso lar, ela se expande para a igreja.
ela estando na igreja, ela se expande para a sociedade. Ela, no meio da sociedade, ela transforma uma nação. Ela transformando uma nação, ela pode transformar o mundo. Olha, que coisa tão simples. Uma palavra tão singela, mas com uma profundidade na qual ela pode mudar toda uma geração. E não foi assim, eu não vou repetir novamente, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E toda uma geração foi influenciada através da comunhão. Através dessa comunhão. Mas no texto diz que Jesus tomou-a pela mão e disse em alta voz: menina, levanta-te. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos lançar sobre Ele. Ele quem? Jesus. Toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim e de você. E quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, praticamente nós estamos colocando todos os nossos problemas e aflições em suas mãos. Mas não é apenas os problemas, as aflições, nós precisamos colocar também as nossas metas, os nossos projetos, os nossos sonhos na mão do Senhor, porque ali é um porto seguro. Martin Luther King, ele tem uma frase que ele diz: tudo que eu conquistei e deixei em minhas mãos, hoje eu já não possuo mais, mas tudo que eu coloquei na mão do meu Deus, eu tenho até hoje. Que possamos colocar a nossa vida, a nossa família, a comunhão que devemos ter nas mãos do Senhor, porque ali é o porto seguro para as nossas vidas. Para concluirmos, a nossa comunhão, ela evidencia o quanto confiamos em Jesus, seja para mudar um cenário de um lugar, ou seja para transformar a vida de um indivíduo. O poder da comunhão na vida de Jairo demonstrou-se quando ele procurou Jesus e pediu para que Jesus pudesse entrar em sua casa. Porque pensa bem comigo, a filha presta a morrer, ele deixa a sua casa, ele deixa a sua filha, ele deixa a sua esposa e vai procurar Jesus. Bem, não faz sentido deixar a mulher com a filha doente e sair para procurar ajuda, a menos que você tenha certeza que quem você está procurando de fato pode te ajudar. Porque seria o mais sensato ele levar a mulher e a filha, mesmo doente, até a presença de Jesus. Não faz sentido algum, né? Mas ele foi lá e se jogou, se prostrou aos pés de Jesus e suplicou: venha até a minha casa. O próprio texto ele é dividido, porque naquele caminho, naquela trajetória, aparece uma terceira pessoa que também é abençoada, a mulher do fluxo de sangue. Eu imagino o coração de Jairo aflito, com pressa, sabendo que a mulher estava em casa, que a filha estava cada vez pior, e aquela mulher ela para no meio do caminho. Bem, assim eu posso concluir e conjecturar que se não houvesse comunhão entre Jairo e a sua esposa, jamais ele iria sair para procurar ajuda. Mesmo sabendo ele que Jesus poderia transformar e curar e resgatar a sua filha. Porque o texto não fala sobre a esposa de Jairo, se ela conhecia ou não, mas de certa forma nos induz claramente de que Jairo sabia quem era Jesus e que Jesus poderia fazer. Portanto, essa é a questão, que Jesus, ele pode estar, ele precisa estar em nossa casa. E aí eu faço um paralelo para finalizar entre Jairo e Zaqueu. Jairo chama Jesus, Zaqueu já não chama, é Jesus quem fala: importa que eu permaneça na sua casa. E o próprio texto diz que Zaqueu, quando recebeu Jesus em casa, em Lucas, no capítulo 19, no verso 9, diz que naquela casa houve salvação. Que naquela casa houve salvação. Eu quero decretar nessa noite
na vida de cada pessoa, em cada família, que nessa noite está havendo salvação na sua casa, que nessa noite está havendo salvação na sua parentela, porque assim como eu, você deve ter também parentes que ainda não professam a mesma fé, não têm um coração voltado a Jesus, mas nessa noite está havendo salvação em nome de Jesus no meio da sua parentela. Então, tanto faz se você chama ou se Jesus pede para entrar na sua casa. O importante é que Jesus tem que estar na sua casa, porque quando Jesus está na sua casa, a comunhão que você vai experimentar, a comunhão que você vai ver, é uma comunhão celestial, uma comunhão semelhante a essa nossa. Começamos às 18h30, eu cheguei um pouquinho atrasado, 18h40, mas ao entrar eu já senti a comunhão, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Assim como diz no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu posso dizer que o Rei da Glória está nos contemplando nessa noite e derramando rios de bênçãos sobre as nossas vidas. Que essa comunhão, ela se evidencia com um poder através das nossas vidas, porque realmente, quando nós nos unimos, somos mais fortes. Somos fortes porque temos o mesmo propósito de engrandecer e adorar o nome desse Deus maravilhoso, que diante de qualquer circunstância estenderá as mãos, seja para que venha pelejar as nossas batalhas, ou seja para nos resgatar, mas de qualquer forma Ele nos abraçará e nos chamará de amados. Que possamos cada vez mais entender que com a comunhão transformaremos esse mundo, porque iremos evidenciar nas nossas vidas aquele que nos chamou, que é Cristo Jesus. Assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma família de Deus. Agradeço a Deus pela vida de cada um, pela família de cada um. Agradeço a Deus pela vida desse homem pequenininho, João.